大好きな歌も仕事として歌い始めると楽しさよりも厳しさの方が身にしみる世界でした。そんな時は決まってうちの母が慰めてくれました。私は何一つ親孝行はしてません。でもこうして私が元気な姿で毎日歌っていることが母にとっての親孝行につながるんではないかと思います。では改めて感謝を込めて歌います。お母さん。Capítulo 7. Sempre que via números primos, eu me recordava do professor. Nas trivialidades do dia a dia, eu os via por toda parte a me espreitar. Nas etiquetas de preços dos supermercados, nos endereços, no horário dos ônibus, no prazo de validade de um presunto, nas notas escolares de raiz. Todos eles cumpriam fielmente suas funções de fachada, enquanto defendiam bravamente sua importância intrínseca oculta por trás dela. Naturalmente, eu não sabia dizer de imediato se os números eram ou não primos. Porém, graças ao treinamento que recebera do professor, eu reconheci os números primos até 100 sem recorrer a cálculos, apenas por intuição. Quando eu suspeitava de números maiores, precisava recorrer a contas procurando seus divisores. Em alguns casos, números que me pareciam claramente compostos se revelavam primos, mas também era comum descobrir divisores para números que, à primeira vista, eu tinha toda a certeza de que eram primos. Passei a ter sempre no bolso do avental lápis e folha de papel, assim como o professor fazia. Dessa forma, poderia fazer contas sempre que me desse na telha. Por exemplo, quando limpava a geladeira do casal de consultores fiscais, me deparei com o número de fabricação 2311, gravado no interior da porta. Esse número promete ser interessante, pensei. Deixei de lado por um momento o pano de limpeza e o detergente e puxei do bolso a folha de papel para fazer algumas contas de dividir. Comecei dividindo por 3, depois por 7 e em seguida por 11. As contas não deram certo, deixavam sempre um como o resto. Continuei tentando o 13, o 17 e o 19. Também não consegui. E a forma como as divisões davam errado também era engenhosa. Quando me parecia ter finalmente descoberto a natureza do número, ela me escapava escorregando, deixando atrás de si novas possibilidades que, no entanto, me levavam a outras leves frustrações. Os números primos sempre se comportam assim. Eu admiti o número 2311 como primo. Guardei a folha de papel no bolso e retomei a faxina. Agora até sentia certa simpatia pela geladeira, só pelo fato de ela ter um número primo como registro de fabricação. Uma geladeira que não contemporizava e se mantinha bravamente altiva. O número que eu encontrei enquanto esfregava o assoalho do escritório foi 341. Havia um formulário azul de declaração de imposto com esse número caído debaixo da mesa. Talvez fosse um número primo. Parei imediatamente de trabalhar com o esfregão. O formulário, coberto de poeira, já devia estar no chão por muito tempo. Mesmo assim, o número 341 ainda irradiava um sinal vibrante, um número atraente, merecedor das atenções do professor. Iniciei as investigações no escritório já deserto com metade das luzes apagadas. Eu ainda não tinha um método próprio para descobrir números primos, me baseava apenas na tentativa e erro, guiada pela intuição. O professor me ensinara um processo inventado por um certo Eratóstenes, curador da Biblioteca de Alexandria, mas era muito complicado e acabei esquecendo. Ainda assim,
Ele certamente perdoaria o meu processo aleatório, pois dava valor à intuição no trato dos números. 341 não era primo. Mas quem diria? Refiz o cálculo. 341 dividido por 11 igual a 31. Uma divisão perfeitíssima. Sem dúvida, descobrir o número primo era para mim uma satisfação. Mas isso não quer dizer que eu me decepcionava quando não se tratava de um número primo. Também havia um certo tipo de proveito em ter a expectativa contrariada. Que do produto de 31 por 11 surgisse um número tão enganador era, de qualquer forma, uma novidade surpreendente e sugeria um rumo novo e inesperado. Quem sabe houvesse uma forma de produzir números bastante parecidos com os primos, mas falsos. Deixei o formulário sobre a mesa, lavei o esfregão na água turva do balde e o torci bem. Nada mudava, tivesse eu descoberto um número primo ou não. A montanha enorme de tarefas a realizar continuava diante de mim como antes. A geladeira se limitava a cumprir as suas funções, qualquer que fosse o número de registro de sua fabricação, e a pessoa que submetera ao fisco a declaração de renda número 341, nem por isso se livraria do problema dos impostos. Eu não obtinha nenhum proveito do estudo desses números, pelo contrário, produzia até danos. O sorvete derretia na geladeira, a limpeza do assoalho demorava mais, irritando meus patrões. Mesmo assim, a realidade persistia. 2311 era um número primo e 341 não. Recordei-me do que dizia o professor. A perfeição matemática é bela, porque não tem utilidade na vida prática. Mesmo que se descubra a natureza dos números primos, nem por isso a vida será melhor ou se ganhará dinheiro com isso. É claro que por mais que a matemática volte as costas ao mundo, certamente surgirão casos e mais casos em que suas descobertas podem ter aplicações práticas. O estudo da elipse se transformou na órbita dos satélites e Einstein revelou a forma do universo por intermédio da geometria não euclidiana. Até os números primos participaram da guerra, servindo de fundamento para códigos. Isso foi detestável. Não é esse o objetivo da matemática, mas sim apenas descobrir a verdade. O professor tinha tanta admiração pelo termo verdade quanto pelos números primos. Escreva aqui uma linha reta, disse o professor certa vez, não me lembro quando. Estávamos sentados à mesa na hora do jantar. Eu tracei uma reta numa folha de anúncio. Costumávamos escrever no verso dos encartes dos jornais, utilizando um haste como régua. Ele continuou. Muito bem, isso é uma reta. Você compreendeu bem a definição de uma reta, mas pense um pouco. A reta que você traçou tem começo e fim, certo? Então, se trata de um segmento de reta que une dois pontos no menor trajeto possível. Uma reta, por definição, não tem pontas. Ela se estende infinitamente, mas um pedaço de papel tem limites, assim como a sua energia. Por isso, nada mais fazemos senão tratar por ora o segmento de reta como uma reta verdadeira.
Além disso, o grafite de um lápis tem uma espessura, por mais que se aponte com um estilete bem afiado, com todo o capricho. Isso cria uma espessura nessa reta e também uma superfície, ou seja, é impossível desenhar uma reta verdadeira em uma folha de papel. Observei atentamente a ponta do lápis. Então, onde é possível encontrar uma reta verdadeira? A resposta é só aqui. O professor colocou a mão sobre o peito. O mesmo gesto que ele fizera ao me ensinar sobre os números imaginários. A verdade eterna que não se deixa influenciar pela matéria ou pelos fenômenos naturais é invisível aos nossos olhos. A matemática desvenda e revela a aparência dessa verdade. Nada pode detê-la. A existência dessa verdade eterna, a qual o professor se referia, era necessária para mim, que esfregava o assoalho do escritório com o estômago vazio e sempre preocupada com meu filho. Precisava sentir que, de fato, esse mundo invisível sustentava o mundo visível. A reta verdadeira, sem espessura ou superfície, aquela que atravessava majestosamente as trevas, estendendo-se além de qualquer limite, só ela poderia me trazer um pouco de tranquilidade. Abra bem esses seus olhos inteligentes. Eu me recordava dessas palavras e arregalava meus olhos em meio às trevas. Vá imediatamente para a casa daquele professor de matemática. Pelo jeito, seu filho causou problemas. Não sei dos detalhes, mas, de qualquer maneira, corra até lá. É uma ordem do gerente. Uma funcionária da agência Quebono me telefonou no escritório de contabilidade. Eu havia acabado de retornar das compras e ia começar a preparar o jantar. Como? Meu filho fez o quê? Ela desligou bruscamente antes que eu pudesse perguntar. Logo pensei nas pragas do futebol. A sequência de pragas ainda não se esgotara. Não só isso, mas parecia que essa bola da qual havíamos escapado voltara aos céus e caíra sobre a cabeça de Raiz. Realmente, a advertência do professor estava correta. Não se deve deixar uma criança sozinha. Talvez ele tenha se engasgado com as roscas que levou para o lanche e esteja sufocando. Ou, quem sabe, o plugue do rádio teve um curto-circuito e ele levou um choque? Preocupações disparatadas invadiam a minha mente. Eu tremia de pavor. Não pude explicar a contento a situação à patroa. O contador me atirou comentários irônicos, mas corri assim mesmo até a casa do professor. Em apenas um mês, a edícula havia se transformado em um lugar distante e frio. A campainha quebrada, os móveis rústicos, o jardim relegado ao abandono, tudo permanecia igual, mas me senti desconfortável logo no instante em que dei o primeiro passo no interior do recinto. Só fui ficar um pouco mais tranquila ao ver que meu filho
nada tinha a ver com esse desconforto. Ele não se asfixiara e tampouco levara um choque. Estava sentado à mesa da cozinha com o professor, com a mochila a seus pés. O que causava o desconforto era a presença da viúva, que viera da casa principal e se achava diante de ambos. Ao seu lado estava uma desconhecida de meia-idade. Devia ser a empregada que me substituíra. Era perturbador encontrar novas pessoas inseridas naquele ambiente onde, pela minha memória, só deviam estar o professor, meu filho e eu. No instante em que me tranquilizei, percebi o inesperado da situação. O que meu filho estava fazendo ali? A viúva estava sentada no centro da mesa. Vestia-se de forma elegante, como no dia da entrevista. Também como naquele dia, sua mão esquerda segurava a bengala. Raiz estava quieto e evitava olhar para mim. Ao seu lado, o professor tinha seu ar pensativo, concentrado em um ponto do espaço bem distante, fora do alcance dos presentes. Desculpe-me tê-la convocado no meio do seu trabalho. Por favor, sente-se. A viúva me ofereceu uma cadeira. Eu ofegava, pois viera correndo desde a estação. Não conseguia falar direito. Não faça cerimônia e sente-se. Senhora, sirva chá à nossa visitante, por favor. A empregada, que eu não sabia dizer se era da agência Akebono, foi para a cozinha. Apesar das palavras educadas, eu podia ver a agitação da viúva em suas maneiras. Passava a língua pelos lábios intranquila e arranhava a mesa com as unhas. Sem saber como cumprimentá-la, eu me sentei na cadeira que me oferecera. Ficamos em silêncio durante alguns momentos. Então, iniciou a viúva, arranhando a mesa com mais força. O que é que vocês estão pensando? Eu tomei fôlego e disse: meu filho cometeu algum desatino? Cabisbaixo, Raiz remexia o boné dos Tigers. Permita-me responder com outra pergunta. Por que esta criança, filho de uma empregada despedida, veio até a casa do meu cunhado? Qual a necessidade disso? O esmalte elegante das unhas da viúva se descolava, espalhando fragmentos sobre a mesa. Eu não fiz nada de errado, protestou Raiz de cabeça baixa. Esta criança, filho de uma empregada despedida há muito tempo, disse a viúva, interrompendo as palavras do menino. Ela repetia: criança, criança, mas não se dignava a lançar sequer um olhar à Raiz, e, por sinal, nem ao professor. Desde o início, agia como se ambos estivessem ausentes. Bem, não é uma questão de
necessidade, acredito que tenha vindo apenas para brincar um pouco com o professor. Respondi, ainda sem entender toda a situação. Eu queria ler com ele o livro A História de Lou Gehrig, que peguei emprestado da biblioteca. Finalmente, Raiz ergueu o rosto. Brincar? Um homem de mais de 60 anos e uma criança de 10 anos? As palavras de Raiz foram ignoradas mais uma vez. Peço desculpas pelo meu filho ter visitado a sua casa sem pensar na inconveniência desse ato e sem me consultar previamente. Foi um erro meu não ter controlado melhor o meu filho. Sinceramente, peço-lhe perdão. A senhora não compreendeu? Eu não estou discutindo esses probleminhas. O que gostaria de saber é qual foi a intenção da senhora ao enviar seu filho à casa do meu cunhado depois de ter sido despedida. O ruído que ela fazia arranhando a mesa estava começando a me irritar. Intenção? Creio que houve algum mal-entendido. É apenas uma criança de 10 anos. Ele veio visitá-lo porque queria brincar, porque achou um livro interessante na biblioteca e quis mostrá-lo ao professor. E isso não basta? Claro. A criança não tem más intenções. É por isso que estou perguntando o que é que a senhora tinha em mente. Eu quero apenas que o meu filho seja feliz, nada mais do que isso. E por que envolver meu cunhado nisso? Saindo à noite com o meu cunhado, dormindo aqui para cuidar dele? Não me lembro de ter pedido que fizesse essas coisas. A empregada trouxe o chá. Era uma empregada fiel ao seu trabalho. Não interpôs uma única palavra, não provocou nenhum ruído, apenas serviu o chá para todas as pessoas e saiu. Claramente, não mostrava intenção alguma de vir em minha defesa. Retirou-se às pressas para a cozinha, como se quisesse fugir daquelas complicações. Reconheço que extrapolei os meus deveres, mas não tive segundas intenções. Meus motivos foram muito simples. Como dinheiro, por exemplo. Dinheiro? Essa palavra tão inesperada me fez alterar a voz. Isso é inadmissível, ainda mais na presença de meu filho. Peço que se retrate. O que mais poderia ser? A senhora quer agradar o meu cunhado e enrolá-lo conforme lhe convém? Que absurdo! A senhora foi despedida. Não tem nada mais a ver conosco.
Seja razoável, por favor. Com licença. A empregada reapareceu sem o avental e com a bolsa na mão. Está na hora, eu vou indo. Ela saiu com passos absolutamente silenciosos, como quando servir o chá. Nós acompanhamos suas costas com o olhar. O professor estava cada vez mais concentrado em seus pensamentos e o boné de raiz já estava todo amarrotado. É porque nós somos amigos? Será que não entende? Eu disse: não se pode visitar um amigo? Quem é amigo de quem? Eu e meu filho somos amigos do professor. A viúva balançou a cabeça. Talvez a senhora esteja iludida. Meu cunhado não possui fortuna alguma. Gastou com a matemática tudo o que herdou dos pais e não ganhou de volta 1 centavo sequer. E o que tenho eu com isso? Meu cunhado não possui amigos. Nenhum amigo veio visitá-lo jamais. Pois então, somos os primeiros. De súbito, o professor se levantou. Não se pode judiar de uma criança. Em seguida, tirou do bolso um pedaço de papel, escreveu rapidamente algo nele e abandonou o recinto, deixando o papel sobre a mesa. Foi uma atitude resoluta, como se tivesse sido premeditada. Não se mostrava irritado ou confuso, apenas sereno. Deixados para trás, nós 3 observamos o pedaço de papel. Assim, permanecemos imóveis por longo tempo. O bilhete continha uma única expressão matemática: E elevado a πi mais 1 igual a 0. Ninguém teve coragem de dizer mais nada. A viúva parou de tamborilar com as unhas. Percebi então que a agitação, a frieza e as suspeitas desapareciam pouco a pouco de seus olhos. Me pareceram ser os olhos de quem entende corretamente a beleza de uma expressão matemática. Pouco depois, fui notificada de que deveria retornar ao serviço na casa do professor. A razão não me foi esclarecida. Talvez a viúva tivesse mudado de opinião depois daquele episódio ou, quem sabe, a nova empregada não havia se adaptado bem e a agência se vira sem alternativa senão chamar-me de volta. De qualquer forma, a ficha do professor ganhara a 11ª estrela azul. Eu nem tinha como saber se as suspeitas injustas que pesavam sobre mim haviam sido desfeitas. Por mais que eu pensasse, as reclamações da viúva seguiam sendo um mistério. A forma como ela havia usado a fofoca para me demitir e sua reação exagerada à visita do meu filho ao professor eram muito estranhas. Fora ela, com certeza, quem espionara a edícula desde o jardim naquela noite em que fomos à partida de beisebol. Ao imaginar que ela arrastara a perna inválida para se esconder entre os arbustos
empunhando a bengala, eu chegava a sentir pena e esquecer que ela me lançara uma suspeita infundada. Às vezes, eu me perguntava se a questão do dinheiro não teria sido apenas uma camuflagem e se, na verdade, a viúva estava com ciúmes de mim. Talvez ela amasse à sua maneira o professor e por isso se incomodasse com a minha presença. Quiçá, proibira-me de frequentar a casa principal, não para evitar a interação com o cunhado, mas para manter em segredo a ligação entre eles sem que eu a perturbasse. Voltei ao trabalho no dia 7 de julho, dia do festival de Tanabata. Quando o professor surgiu na porta de entrada, o seu paletó cheio de lembretes farfalhantes me pareceu as árvores que decoram este festival cheias de enfeites de papel. O lembrete sobre minha raiz continuava pregado à manga. Quanto você pesava ao nascer? O hábito de perguntar sobre números na porta da casa continuava igual, mas meu peso no nascimento era um assunto novo. Pesava 3 quilos 217 gramas. Eu lhe disse o peso do meu filho, pois não me lembrava do meu. Pois 2 elevado à potência 3, 217 menos 1 dá um número primo de Mersenne, resmungou o professor e se recolheu ao seu gabinete. Os Tigers haviam lutado valentemente o mês inteiro, agarrados à primeira posição. O arremessador se mantivera firme no comando da equipe depois do no-hitter conseguido por Yufune. Entretanto, no final de junho, a situação tinha começado a degringolar e até o dia anterior o time perdera 6 jogos consecutivos. Acabaram em terceiro lugar, atrás até mesmo dos Giants, que vinham subindo de posição pouco a pouco. A empregada doméstica que entrara como minha substituta fora aparentemente muito escrupulosa. Ela guardara na estante todos aqueles livros de matemática do professor que eu evitara tocar para não estorvar suas pesquisas e arrumara em cima do guarda-roupa ou no espaço exíguo embaixo do sofá os que não cabiam na estante. Porém, o único critério utilizado por ela nessa tarefa fora o tamanho. Assim, o gabinete ficou sem dúvida mais apresentável à vista, mas a organização invisível que se criara ao longo dos anos no seio daquela confusão foi inteiramente destruída. Fiquei preocupada de repente com a lata de biscoitos onde estavam arquivadas as fichas de beisebol. Encontrei-a em um lugar não muito longe da prateleira onde estivera guardada. Estava sendo usada como base para nivelar a altura dos livros. Enatsu se achava a salvo dentro dela. Contudo, nada mudara nos hábitos da vida do professor, independente da classificação dos Tigers ou do visual do ambiente. Seja como for, em menos de 2 dias, o gabinete já havia voltado à saudosa situação antiga, pondo por terra todo o esforço de arrumação da minha substituta. Eu guardara com todo cuidado a folha de papel deixada pelo professor no centro da mesa aquele dia. Felizmente, a viúva não protestara quando estendia a minha mão para apanhá-la. Eu a dobrei com todo carinho e a guardei na carteira junto ao retrato de raiz. Fui até a biblioteca pública para pesquisar o significado daquela expressão matemática. O professor certamente teria me explicado se lhe perguntasse.
Não o fiz, porém, pois pressenti que poderia compreender mais profundamente se tentasse decifrar eu mesma a expressão. Era apenas uma intuição sem nenhum fundamento. No curto período de convivência com o professor, eu adquirira sem perceber a capacidade de usar a imaginação para símbolos matemáticos e números da mesma forma que usava com a música ou a leitura, e aquela curta expressão matemática tinha um peso impossível de ignorar. Eu não havia visitado a biblioteca desde as férias de verão do ano passado, quando fora tomar emprestado um livro sobre dinossauros que Raiz precisava para uma tarefa da escola. A seção de matemática ficava na ala leste, em um recinto bem no fundo do segundo andar. Estava silenciosa e deserta, exceto pela minha presença. Os livros do gabinete do professor estavam todos sujos pela manipulação, ou com páginas dobradas, ou com detritos presos entre as folhas. O professor deixara em todos eles algum vestígio de uso. Entretanto, os livros da biblioteca eram tão bem conservados que tinham um ar soberbo e pouco acolhedor. Pensei que deve haver muitos livros de matemática que passam a vida inteira sem serem folheados por ninguém. Eu tirei a folha de papel da minha carteira. E elevado a πi mais 1 igual a 0. Era a mesma caligrafia de sempre do professor, um pouco arredondada com alguns pontos meio apagados, sem causar, porém, impressão de desleixo. Ao contrário, revelava até algum capricho na grafia dos símbolos e no contorno do zero. Escrita um pouco acima da metade do papel, em caracteres pequenos em relação ao tamanho da folha, a expressão tinha um ar modesto. Prestando atenção, era uma expressão peculiar, curiosamente desequilibrada se comparada com as poucas expressões matemáticas que conhecia, como da área de um quadrilátero, um produto da largura vezes o comprimento, ou da propriedade do triângulo retângulo, onde o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, e muito simples, composta de apenas 2 números, 0 e 1, e uma conta de somar. O símbolo inicial mais parecia uma cabeçorra. O 0 na outra extremidade suportava essa cabeçorra. Eu viera com a intenção de pesquisar essa expressão, mas não tinha a mínima ideia de onde deveria começar. Sem saber o que fazer, puxei alguns livros ao alcance da mão e os folheei ao acaso. Encontrei apenas matemática em todos eles. Eu achava inacreditável que pessoas iguais a mim fossem capazes de encontrar alguma utilidade naqueles livros. Cada uma daquelas páginas poderia estar descrevendo o misterioso projeto do universo. Poderiam ser cópias da caderneta de Deus. Da forma como imagino, o Criador do universo está em algum lugar nos confins do firmamento, tecendo uma renda. O fio utilizado é de uma qualidade extraordinária. Deixa passar qualquer raio de luz, por mais tênue que seja. O padrão da renda está guardado na cabeça do autor e de mais ninguém. Ninguém pode usurpá-lo nem prever como será o próximo padrão que irá surgir. As agulhas de tricô se agitam sem parar. A renda se estende infinitamente, ondulando, balançando ao vento. É irresistível o impulso de tomá-la nas mãos, de admirá-la contra a luz.
de encostar o rosto nela, com os olhos marejados em um instante de êxtase, e de tentar reproduzir de alguma forma este padrão em palavras humanas. Capturar um pequeno pedaço dela, por mais ínfimo que seja, e trazê-lo consigo de volta ao mundo. Despertou-me a atenção um livro sobre o último teorema de Fermat. O conteúdo era mais histórico que propriamente matemático, e assim mesmo eu conseguia até certo ponto entendê-lo. Eu sabia que o último teorema de Fermat era um problema difícil que continuava sem solução. Mas fiquei surpresa ao descobrir que ele podia ser formulado em termos simples. Abre aspas. Considerando que n seja um número natural igual ou superior a 3, não existe solução para a expressão x n mais y n igual a z n, em que x, y e z são números naturais. Fecha aspas. Mas é só isso? Quase murmurei sem querer. Devia haver uma infinidade de números naturais que satisfizesse essa expressão. Foi o que pensei. Se n fosse 2, teríamos então, sem tirar nem pôr, o teorema de Pitágoras. Será que essa ordem seria destruída só porque n cresceu uma unidade? Pelo que depreendi da rápida leitura em pé, não fora nenhuma tese brilhante que dera a origem a esse teorema. Ele nascera de um rabisco apressado de Fermat, que deixara de prová-lo pelo simples motivo de que lhe faltara espaço na folha em que escrevia. Desde então, diversos gênios se lançaram ao desafio de chegar à demonstração perfeita, objetivo primordial da matemática, mas todos eles foram rechaçados. Um pequeno capricho de um homem levara os matemáticos ao desespero por 3 séculos. Era de causar dó. Refleti sobre a espessura da caderneta de Deus e da fabulosa perfeição da renda por ele tecida. Por mais que o homem procure imitá-lo, tecendo sua renda com todo cuidado, ponto por ponto, um pequeno descuido já põe a perder o ponto seguinte. E quando ele se satisfaz por ter atingido uma meta, vê surgir imediatamente outros padrões ainda mais complexos. O professor tivera, sem dúvida, pedaços da renda de Deus em suas mãos. Que belos padrões teria ele vislumbrado através desses pedaços? Roguei em minha alma para que essa recordação ainda estivesse guardada na memória do professor. O 3º capítulo do livro explicava que o último teorema de Fermat tinha implicações muito importantes para os fundamentos da teoria dos números. Não se tratava, pois, de um simples quebra-cabeça para alimentar a curiosidade dos fanáticos por matemática. Na metade desse mesmo capítulo, encontrei a mesma fórmula que o professor escrevera. Eu folheava, por acaso, as páginas, mas não deixei escapar essa linha quando a vi de repente de canto de olho. Comparei a fórmula do livro com o do pedaço de papel.
Não havia dúvida. Ela se chamava Fórmula de Euler. Descobri seu nome com facilidade, mas entender seu significado era bem mais complicado. Li e reli diversas vezes as páginas referentes àquela fórmula em pé entre as estantes da biblioteca. As passagens, particularmente complexas, li em voz alta como me ensinara o professor. Por sorte, eu continuava sozinha na sessão de matemática e assim não perturbei ninguém. Escutei atenta a minha própria voz, sendo tragada por entre as estantes de livros. Eu sabia o que significava o π, a constante da circunferência, e o professor já me ensinara a respeito do i, um número imaginário, raiz quadrada de -1. O que estava me dando trabalho era o e. Era um número irracional e não periódico, assim como o π e, ao que parece, uma das constantes mais importantes da matemática. Era preciso entender, em primeiro lugar, o que é um logaritmo. Logaritmo é o valor do expoente a que se eleva uma constante para se obter um número desejado. A propósito, a constante é denominada base. Por exemplo, tomando-se o número 10 por base, o logaritmo de 100, log 10, 100, seria 2, uma vez que 100 é igual a 10 elevado à segunda. A utilização da base 10 é conveniente no sistema decimal que costumamos usar. Por isso, o logaritmo nessa base é denominado logaritmo comum. Entretanto, aparentemente, na teoria matemática, o logaritmo de base e também tem aplicações infindáveis. Esse logaritmo é denominado logaritmo natural. Neste caso, buscamos o expoente ao qual o número e deve ser elevado para se chegar a um dado número. Resumindo, o e é a base do logaritmo natural. E agora, voltando ao número e, segundo os cálculos de Euler, e é igual a 2,828182,828,590,36,028 reticências e continua assim por diante indefinidamente. A fórmula para calcular esse número é bastante clara, perto da complexidade deste assunto. E é igual a 1 mais 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 vezes 2 mais 1 sobre 1 vezes 2 vezes 3 mais 1 sobre 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 mais etc, etc, etc. Mas eu achei que essa clareza até contribuía para adensar ainda mais o segredo do e. Para começo de conversa, chamam este logaritmo de natural.
Mas o que há de natural nele? Me parece bastante antinatural tomar por base um número que só pode ser representado por um símbolo que extrapola até a maior das folhas de papel e cujo final jamais poderá ser alcançado. Aquela fila infindável de números desordenados, como formigas marchando a esmo ou blocos de madeira empilhados de qualquer jeito por uma criança, possui, na verdade, um sentido bem definido. Como conviver com uma coisa dessas? Os desígnios de Deus são insondáveis. E, além disso, um homem foi capaz de detectar esses desígnios com perfeição. O trabalho que ele teve, porém, não foi ainda devidamente reconhecido pelo restante da humanidade. Eu dei um descanso à minha mão, entorpecida pelo peso do livro, antes de voltar a folhear suas páginas. Dediquei meu pensamento por alguns momentos a Leonhard Euler, segundo dizem, o maior matemático do século XVIII. Nada sabia a seu respeito, mas senti que, através dessa única expressão matemática, eu me aproximara tanto dele que poderia tocá-lo. Euler criara uma fórmula matemática a partir de um conceito absolutamente antinatural. Descobrira uma ligação natural entre números que, aparentemente, não guardavam nenhuma relação. Multiplicar π por i, elevar e à potência desse produto e somar um ao resultado e obter zero? Examinei outra vez o papel escrito pelo professor. Um número que se repete a perder de vista e outro número nebuloso que nunca se revela por inteiro desenham um lugar geométrico conciso e convergem a um ponto. Não há nenhuma circunferência à vista, mas ainda assim o π surge inesperadamente do espaço para pousar junto ao e cumprimenta o tímido i com um aperto de mão. Todos juntos, eles ficam recolhidos em silêncio, mas no momento em que um ser humano lhes adiciona apenas um, o mundo se transforma sem nenhum aviso prévio. E o zero os envolve por inteiro. A fórmula de Euler era um cometa a brilhar nas trevas. Um verso de poema gravado nas paredes de uma caverna escura. Comovida por essa beleza, eu guardei a folha de papel novamente na carteira. Antes de descer a escadaria da biblioteca, eu me voltei por um instante para trás, mas
o setor de matemática continuava sem sombra de gente. Permanecia silencioso sem que ninguém percebesse quanta beleza se escondia ali. Fui à biblioteca também no dia seguinte. Queria pesquisar mais um assunto que havia tempo me intrigava. Busquei o ano de 1975 nas edições antigas encadernadas do jornal regional e fui folheando pacientemente a volumosa encadernação página por página. A reportagem que procurava estava na edição de 24 de setembro de 1975. Às 16h10 da tarde do dia 23, uma caminhonete pertencente à empresa de transportes X, dirigida pelo motorista Y, entre parênteses 28, cruzou a faixa central da Rodovia Nacional 2 no terceiro distrito do bairro Z e colidiu de frente com o carro de passeio dirigido pelo professor XX 47, dirigido pelo professor XX, entre parênteses 47, do Instituto de Pesquisas Matemáticas da Universidade YY. O professor sofreu uma forte concussão cerebral e se encontra em estado grave. Sua cunhada, ZZ, 55 anos, que se achava no assento ao lado, também se feriu gravemente, fraturando a perna esquerda. O motorista da caminhonete apresentava ferimentos leves no rosto e em outras partes do corpo. Ele está sendo interrogado pela polícia por suspeita de ter dormido ao volante. Eu fechei o volume. O ruído produzido pela bengala da viúva soava na minha mente. Desde então, eu guardo este papel escrito pelo professor na carteira. Não o descartei nem mesmo depois de o retrato de raiz ter perdido a cor. A fórmula de Euler se tornou para mim esteio, advertência, tesouro e recordação. Por que teria o professor escrito essa expressão naquela hora? Penso muito sobre isso. O professor acabou com a discussão entre mim e a viúva, apenas rabiscando uma expressão matemática. Não elevou o tom da sua voz, nem nos intimidou batendo na mesa. E assim conseguiu que eu retornasse ao serviço de empregada doméstica e retomou a convivência com Raiz. Teria ele planejado desde o começo esse resultado? Ou teria sido apenas o resultado da confusão, uma ação do momento destituída de sentido mais profundo? Uma coisa, porém, era certa. Sua preocupação maior fora com Raiz. O professor temera que o menino se sentisse culpado pela discussão que envolvia sua mãe e se magoasse por isso. Assim, fora ao seu socorro, daquela sua maneira peculiar, a única de que dispunha. Mesmo agora, quando me recordo, não encontro palavras para a pureza do amor que o professor sentia pelas crianças. Uma pureza tão eternamente verdadeira quanto a fórmula de Euler. Em qualquer circunstância, o professor buscava proteger Raiz. Por mais que ele mesmo estivesse em uma situação difícil, sempre acreditava que Raiz precisava de mais cuidados que ele e considerava seu dever atendê-lo.
Cumprir esse dever era sua maior alegria. O carinho do professor nem sempre se revelava por ações concretas. Muitas vezes era invisível. Mas Raiz jamais deixou de senti-lo. Nunca o recebia com indiferença como algo simplesmente devido, nem o deixava passar despercebido. Tinha consciência de que essa dádiva do professor era preciosa e sagrada. Fiquei surpresa, sem saber onde meu filho havia adquirido tal capacidade. O professor me repreendia com mau humor quando havia mais comida em seu prato do que no do menino, fosse bife, filé de peixe ou melancia, e seguia fielmente o princípio de que a melhor parte devia pertencer a quem tivesse a menor idade. Até mesmo quando a solução de um problema proposto em um concurso se aproximava do ponto crucial, ele reservava um tempo ilimitado à Raiz. Alegava-se com qualquer pergunta que o menino lhe fizesse. Acreditava que problemas muito mais sérios que os dos adultos afligiam as crianças. Não se limitava apenas a mostrar a solução correta às questões, mas conseguia incutir orgulho em quem as trouxera. Raiz ficava extasiado, não só pela perfeição da solução a qual chegara instruído pelo professor, mas também por sentir que fizera uma pergunta brilhante. Ele também revelava uma percepção fora de série para acompanhar a saúde de Raiz. Antecipou-se a mim em descobrir que meu filho tinha um cílio inflamado ou que nascera um furúnculo junto à sua orelha. Não precisava, para tanto, examiná-lo minuciosamente nem tocá-lo com as mãos. Bastava ver o menino diante dele para detectar de pronto o que exigia atenção. E ainda vinha avisar-me em segredo para não assustá-lo. Lembro-me ainda hoje da sua voz cochichando às minhas costas enquanto eu lavava a louça na pia da cozinha. Não seria melhor tratar aquele furúnculo? Ele falava como se o mundo fosse acabar. Ele pode crescer rapidamente porque o metabolismo nas crianças é intenso e aí atingir as glândulas linfáticas ou até fechar a traqueia. Quando se tratava da saúde de Raiz, as preocupações do professor se exacerbavam ao máximo. Vou extirpá-lo com uma agulha, então, respondi despreocupada, mas isso acendeu sua ira. E se infeccionar? Não há perigo, é só esterilizar a agulha na chama do fogão. Eu falava assim para provocá-lo intencionalmente, porque me divertia ao ver suas aflições atingindo as raias do absurdo. Mas não só por isso. Eu ficava feliz ao ver que ele se preocupava conosco. Nada disso! Os micróbios proliferam por toda parte. Se eles entrarem pelos vasos sanguíneos e atingirem o cérebro, então estamos perdidos. Ele não sossegou enquanto eu não lhe disse. Sim, senhora, entendi. Vou levá-lo ao hospital. O professor tratava meu filho como se fosse um número primo. Para ele, as crianças eram indispensáveis a nós, adultos, da mesma forma que os números primos constituíam a base de todos os números naturais. Acreditava que era graças às crianças que ele existia naquele momento. Volta e meia, eu tiro o papel escrito pelo professor da carteira para olhá-lo. Nas noites de insônia, nas tardes de solidão e também quando sinto meus olhos marejados de saudade das pessoas
que me foram caras. Nessas horas, me curvo diante da grandiosidade daquela única linha.